inovação. Todo mundo quer. Quando a gente pergunta assim, acho que um gargalo é bem conhecido. Pergunta para as pessoas, quem é que gosta de mudança? Todo mundo, eu. Quem quer mudar? Inovação, ela traz um incômodo, não tem como, porque eu acredito que muito em função da própria natureza humana. O nosso cérebro, a forma como ele opera, não é para a gente criar coisas, inventar moda, é para a gente sobreviver. Então, assim, o principal objetivo do nosso corpo, do nosso sistema, é nos manter vivos, sãos e salvos. Se tiver alguma ameaça a essa estabilidade, aí vem a criatividade. Então, historicamente, nesse sistema mesmo de eficiência operacional a curto prazo, com essas consequências horríveis, né, dessa degradação do meio ambiente, a inovação foi podada, eu diria até que desincentivada nas empresas e mesmo naquelas áreas onde ela era querida, na alta gestão. Hoje o que a gente fala é, nesse ritmo em que nós temos que criar e gerar valor para os clientes, a gente precisa que todo mundo seja criativo, que todo mundo inove. Vou falar um pouquinho então desses desafios. O primeiro desafio, eu entendo que é esse modelo que a gente quer, onde as pessoas em que as pessoas disponibilizam a sua criatividade, a sua emoção, a sua boa vontade para inovar, ele bate de frente com os nossos modelos de gestão. A gente premia só uma pessoa num grupo, a gente não tem, quando eu falei lá no DHO, né, a gente não tem métricas que incentivam muito a colaboração, a gente tem um foco muito no indivíduo. A outra coisa é a questão do erro. Essa palavra é uma palavrinha maldita, né? Emoção e erro são palavras malditas nas organizações. O erro, tomar cuidado também com a idolatria ao erro, o erro que a gente está falando aqui é, na verdade, aquele momento em que eu estava fazendo algo e que eu percebo que não é desse jeito que se faz. Porém, como Bill Gates disse, o erro recorrente ele tem que ser punido. A gente não quer cair no mesmo buraco. Agora, o erro pela ousadia, o erro porque eu estou testando uma hipótese nova, esse tipo de erro, ele tem que ser desconfigurado como erro e ser lido como aprendizagem. O maior desafio que eu entendo para as empresas se tornarem inovadoras, e não da inovação ser uma inovação pontual, mas contínua, que é a proposta do ágil, é rever o que a gente pensa sobre ser humano, sobre colaborador, sobre funcionário. A palavra funcionário já... Funcionário é o cara que tem uma função, né? Quer dizer, ele está numa linha de produção e ele tem uma função. Ver o ser humano como um ser completo. Ele está ali porque, sim, precisa de um salário? Claro que precisa de um salário e tal. Mas tem outras coisas que retêm uma pessoa. Porque, gente, ninguém consegue obrigar alguém a ser criativo. Isso é número um. Umas pessoas estão travadas em relação à criatividade, porque todo mundo nasceu criativo. Quem travou as pessoas para a criatividade foi a escola, foi a família, foi a sociedade, foram as empresas. Então, potencialmente, todo mundo é criativo. Isso é um. Ok, conseguimos destravar a criatividade aqui na nossa empresa. Agora, fazer com que essas pessoas queiram entregar essa criatividade para o negócio é um outro movimento, que é engajar essas pessoas num propósito. Que propósito, Denise? Bom, propósito. Algo que vai além do salário. Por que uma pessoa vai querer ficar na tua empresa por 2 anos? A gente precisa se conectar não só com a emoção do nosso cliente final, não só dos nossos fornecedores, mas dos nossos colaboradores. Maslow, que criou a famosa... as bases, né, para a criação da pirâmide de Maslow, ele falava isso na década de 40, se eu não me engano. Em um livro dele chama Maslow na Administração, ele fala, olha, será que as pessoas não vão trabalhar por algo maior que salário? Será que as pessoas também não vão trabalhar porque elas querem estar com outras pessoas? Isso quando ele falou era tão disruptivo, mas hoje é o lugar comum. Cabe a nós, como gestores, né, realmente dar a devida atenção a essa questão. Ok, aí você está com esse desafio. Denise, estou convencida de que a gente precisa inovar. Qual é o primeiro passo?
eu estou convencida que o primeiro passo é, esquece consultoria externa, gente. Feche as portas com os seus colaboradores. Tenha uma conversa sincera. Reconheça o que está dando certo. O que vocês fizeram nos últimos 3 anos que foi um pouco diferente da forma como vocês vêm operando e que deu certo. Porque, novamente, a inovação ela vem pela rebeldia. Que rebeldia? Gente que está fazendo diferente. O diferente é a rebeldia. Então, toda empresa, em todas as empresas que eu já trabalhei, para as quais eu prestei consultoria ou sobre as quais eu li, sempre tem um grupo, a empresa pode ser o mais tradicional possível, sempre tem um grupinho ali de 2 ou 10 ou 20, dependendo do tamanho da empresa, que está fazendo coisas debaixo do pano, porque a estrutura hierárquica atual, a cultura do medo não deixa com que eles façam. Eu mesmo, o primeiro programa de criatividade que eu criei, quando eu apresentei para uma cliente, ela falou, bacana, e engavetou. Aí eu fui fazer um sabático, quando eu voltei existia uma pressão da matriz, era uma multinacional, para que a inovação fosse catalisada na empresa. E ela falou, Denise, você não tinha lá um programa de inovação? Então o meu programa, que era um esboço, nasceu a fórceps. Ou seja, eu já tinha tido essa necessidade de desenhar. Dá uma olhada, cria um ambiente na sua empresa onde que as pessoas consigam compartilhar, abrir o coração, põe todo mundo no divã, sabe? E claro, né, esteja preparado, porque a partir do momento que você está exigindo mais dedicação, mais energia, o que você pode dar em troca? E pasme, nem sempre, aliás, quase nunca é mais dinheiro.